Eu confesso que eu curto muito o Brad Pitt nessa veia mais descompromissada dele, essa veia que ele entra às vezes e que algumas pessoas tendem a criticar. Eu acho que agora que ele tá mais velho, principalmente, que tá com um olhar mais cínico, mais sarcástico, isso passa uma sensação de diversão muito grande pra plateia. É isso que eu sinto falta às vezes em alguns trabalhos, inclusive. E aqui, quando o diretor David Leitch, que foi o dublê dele, inclusive, no Clube da Luta, pega finalmente o Brad Pitt, né? Quer dizer, reencontra com o Brad Pitt depois desse tempo todo, depois de mais de 20 anos, e resolve dirigi-lo num filme de ação em que ele não é, vamos dizer, o astro de tudo, ele não é a única coisa importante, mas em que ele é o elemento que estabelece o tom geral do filme, a coisa acaba sendo mais divertida do que poderia. E eu acho que o Trem-Bala, apesar de alguns deslizes, apesar dele sair do trilho em algumas ocasiões, de modo geral, ele é um divertimento bem decente, principalmente graças ao Brad Pitt. Antes de entrar em mais detalhes sobre o filme, eu vou lembrar a você que ainda não fez isso, se inscreva aqui embaixo, curta o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e, claro, ative o sininho das notificações para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E, claro, você pode me acompanhar em outros comentários sobre cinema, tanto na minha conta do Letterboxd quanto na minha conta do Twitter. Eu estou sempre falando sobre lançamentos e sobre outras coisas também. Trem-Bala é inspirado num romance japonês de 2010 e aqui está sendo adaptado com um nome que foi o nome nos Estados Unidos dele, né? Bullet Train. O nome original, na verdade, é o nome de uma das personagens aqui em questão, que é interpretada pela Sandra Bullock, num papel que ela praticamente não aparece, né? Ela está por telefone monitorando o assassino, interpretado pelo Brad Pitt, que está em Tóquio numa missão de pegar uma maleta num trem-bala. Basicamente isso. Só que ele está no momento mais pacifista da carreira de assassino dele e está querendo desesperadamente sair dessa profissão, porque ele não aguenta mais a montanha de azar que ele traz consigo para essas missões. Azar no sentido de as pessoas envolvidas, sejam inocentes ou não, sempre acabarem morrendo. E, de fato, isso acontece mais uma vez nessa missão aqui. Ocorre que, para pegar essa mala, ele vai ter que enfrentar personagens como o Brian Tyree Henry, o Aaron Taylor Johnson e outras criaturas mais que aparecem aqui na história. Michael Shannon, numa participação bem curiosa. E é isso, o filme vai acabar se desdobrando como uma série interminável de aparições de atores famosos. Zazie Beetz aparece na história, tem outras pessoas que eu não vou mencionar para não estragar a possibilidade de surpresa, algumas com participações significativas, outras nem tanto, outras realmente só dão as caras para dizer, olha, tô aqui no filme também, e gerar aquela comoção imediata de, fulaninho também tá aqui. Apesar de alguns deslizes, como eu falei, pontuais, especialmente na forma como o filme insiste em ter trama demais para uma coisa que poderia se resolver muito melhor na ação, eu acho que o talento do David Leitch para coreografar as lutas, que ele já demonstrou fazer muito bem em filmes como Atômica, Deadpool 2, ele não foi creditado, mas co-dirigiu o primeiro John Wick, né? Quer dizer, ele tem um trabalho de orquestração da ação, uma ação muito clara, muito direta, uma ação que você visualiza tudo o que acontece ali na sua frente, mesmo quando a coisa está mais caótica. Então isso torna o filme muito divertido, apesar de vez em quando ele ficar voltando para essa sucessão interminável de plot twists envolvendo um personagem que queria isso, mas na verdade queria isso, mas na verdade tinha essa intenção com esse outro personagem. Porque no meio de tanta ação existe ainda por cima um whodunit, né? Existe um mistério, existe uma morte ali, ou pelo menos uma primeira morte, e a partir disso as coisas vão se desnivelando, e aí é que o filme vai apelando para essas aparições. E é por isso que as aparições me incomodam também. Não é só o incômodo de aquilo só servir para você dar o gritinho na sessão. Incomoda porque você sente em vários momentos do Trem-Bala que o David Leitch está simplesmente colocando aquilo ali para resolver de maneira mais fácil, né, a história, ou pelo menos para complicar mais ainda e fazer a história parecer muito cheia de detalhe, parecer muito mais inteligente do que ela de fato é. Mas aí no meio de tudo isso, no meio de todos esses estímulos que são invocados pelo David Leitch, alguns muito bem invocados, como eu falei, alguns nem tanto, tem o Brad Pitt, né? O Brad Pitt consegue, por assim dizer, unificar todas essas arestas do filme e fazer com que tudo de alguma maneira tenha esse ar descontraído, o cinismo no olhar dele, a cara de cansaço e ao mesmo tempo a vontade de estar ali, de se divertir com as lutas, faz o filme valer a pena, especialmente porque no terceiro ato ele abandona completamente o realismo, né? Abandona completamente uma certa verossimilhança que ele ainda preservava, e chega de vez com essa ação translocada e esse CGI às vezes bem artificial, que eu acho que faz até um certo bem ao filme. Então Trem-Bala, que poderia ser uma experiência irregular e tremendamente aborrecida, acaba se tornando uma experiência suficientemente divertida, apesar de entrar e sair dos trilhos.